Pessoal, então hoje o assunto da aulinha de hoje de cromatografia é a análise quali e quanti. Então a cromatografia é uma técnica de separação, a gente já falou sobre as definições, mas ela tem também uma característica bastante interessante na aplicação prática, que é poder fazer análise tanto qualitativa quanto quantitativa. Então, com a cromatografia é possível fazer a identificação de compostos, né, presentes em uma mistura, e também é possível fazer a análise da concentração do analito que está sendo analisado numa determinada amostra. Na análise de identificação e, portanto, qualitativa, a cromatografia pode ser empregada de duas formas. Se a gente só tiver o detector tradicional do sistema cromatográfico, eu vou comparar a saída, o tempo de retenção, a banda, se for uma separação de placa, do padrão com o composto que tiver na minha amostra, e se existir uma similaridade, uma coincidência de tempos de retenções, eu vou poder dizer então que aquele composto que estava separado na minha amostra deve ser a substância que tem o mesmo tempo de retenção do padrão tal. Essa técnica qualitativa não é tão confiável porque podem existir coincidências. Pode ser que não seja exatamente a substância química que eu estou prevendo, mas que exista sim uma coincidência de tempo de retenção no pico cromatográfico. Portanto, é necessário para uma análise qualitativa mais específica que se acoplem outros detectores adicionais e depois da saída da nossa coluna, a substância deve passar por uma técnica espectroscópica. Pode ser um acoplamento, então, com o infravermelho, com a ressonância magnética nuclear ou com a espectrometria de massa. Nós veremos detalhes destas técnicas, que são técnicas realmente de identificação e de confirmação de identidade de substâncias, em outros momentos. Para a análise quantitativa, é necessário que o pico cromatográfico, que saiu então da minha coluna e foi registrado após passagem no detector, sofra uma integração. O que significa integrar um pico cromatográfico? Significa fazer com que aquele software meça a área e a altura do pico, como se cada pico fosse um triângulo. Então, esse é o pico cromatográfico. Quando o equipamento faz a integração desse pico, ele faz uma marcação aqui de uma linha de base, fechando o pico, e aí ele calcula a área abaixo do pico cromatográfico. Então, ele é como se visse, né, a área que é formada aqui pela região interna do pico cromatográfico. Com essa integração, o equipamento me fornece, portanto, a área de cada um dos picos no cromatograma e também as alturas. Seria possível trabalhar com análise quantitativa, tanto relacionando área com concentração, quanto relacionando altura com concentração. Mas na prática a gente dá preferência pela área porque os erros são menores. Se os picos tiverem caudas e essas caudas forem se pronunciando, né, forem aumentando durante a análise, o pico vai tender a ficar mais baixo e mais largo. E a área se manterá, né? Quer dizer, a integração ainda será da mesma área, porém o pico será mais largo. Mas a altura vai mudando e vai mudar bastante. Então, a altura vai causar um erro maior do que a área. Aqui tem uma representação da interface da saída da coluna com a entrada com o espectrômetro de massa, para que eu possa fazer a confirmação dos picos. Quando eu tenho uma separação
e eu preciso ter certeza de que aquele analito realmente é aquele analito, então uma das formas mais confiáveis é usar a espectrometria de massa, porque ela vai garantir que esse quadrupolo aqui analise os fragmentos de massa em relação às cargas daquela estrutura que saiu então da minha coluna e agora pode ser fragmentada num processo de ionização química, tá? Essa seria a interface aqui real, né, do equipamento, e o cone de entrada, então, dos analitos para dentro do espectrômetro de massas. Vou falar sobre o massa, então, em outro momento. Agora a gente vai se concentrar na análise quantitativa. Para fazer a análise quantitativa, assim como na quali, eu devo fazer uma correlação do analito da amostra com um padrão. Então, a cromatografia é o que a gente chama, em química analítica, de método indireto. O que significa isso? Significa que sempre a gente vai precisar ter padrões para comparações. Na análise quantitativa, eu vou encontrar uma correlação do sinal instrumental com a concentração daquela substância. Mas isso só vai ser válido para padrões conhecidos e depois, quando eu quiser analisar exatamente aquela mesma substância química, só vai ser possível se eu tiver feito anteriormente uma curva de calibração com o mesmo padrão. O que eu estou dizendo? Eu posso analisar benzeno, posso analisar cafeína, posso analisar ibuprofeno, paracetamol, diazepam, e posso quantificá-los todos por cromatografia. Porém, para que a quantificação seja possível, eu tenho que ter padrão de cada um desses analitos e tenho que fazer uma calibração para cada um deles. A medida do sinal vai ser fundamentada em uma propriedade físico-química, que vai ser diretamente proporcional à concentração. As principais técnicas cromatográficas, elas vão ter detectores que medem as propriedades físico-químicas do meu analito, e é essa propriedade, então, que eu vou relacionar com a concentração. Exemplo, com um detector de cromatografia líquida do tipo espectrofotômetro de absorção no ultravioleta visível, a propriedade que eu vou medir é a absorção no ultravioleta. E essa absorção vai ser diretamente proporcional à concentração. Isso é, quanto maior a concentração, maior o sinal que eu vou medir. Na prática, isso é o ideal. Então, o ideal é que eu tenha sempre padrões, que eu vá variando essas concentrações dos padrões em ordem crescente e que o sinal aumente proporcionalmente em relação às concentrações que eu variei. A inclinação dessa curva de calibração vai ser proporcional à sensibilidade do meu método. Quanto maior a inclinação da reta, mais sensível o meu método. Quanto menos ruído o equipamento tiver, maior o limite de detecção que eu vou conseguir. Quer dizer, menores concentrações eu vou conseguir analisar para um mesmo analito. E sempre vai existir uma faixa onde eu vou ter garantida essa linearidade em relação à concentração e também vai existir uma faixa aí onde esse comportamento não é mais observado. Então, existe uma faixa linear para concentração e depois essa faixa não é mais linear e os sinais vão fugir da linearidade. Isso em todos os equipamentos e para todos os analitos. O ideal seria então isso daqui, que eu faça a minha curva de calibração, que essa curva de calibração seja uma reta, a equação da reta é y igual a x mais b, então significa que o sinal vai ser igual a, que é o coeficiente angular dessa reta, vezes concentração, mais b, que é o coeficiente linear dessa reta. Então, toda reta, toda curva de calibração vai ter um coeficiente angular, que é a inclinação,
e também vai ter um coeficiente linear, que é onde essa reta cruza o eixo x, o eixo y, que é o intercepto da reta. Eu havia falado que a sensibilidade ela vai ser medida pela inclinação da reta, e é isso aqui que vai acontecer. Então, retas mais inclinadas representam sistemas de maior sensibilidade e retas mais deitadas, menor sensibilidade, porque se eu estiver com concentrações próximas, quanto maior a inclinação, mais os sinais vão ser diferenciados. E vai existir, então, uma região onde a reta vai ser linear e depois vai existir uma região que essa reta não é mais linear, não existe mais como trabalhar dentro de uma equação linear, porque a gente vai continuar aumentando a concentração, mas o sinal ele não vai aumentar proporcionalmente. E aqui eu tenho um exemplo de uma curva de calibração obtida. Aqui é um tipo de calibração que a gente chama de calibração por padrão interno. Então, além do pico, eu tenho também uma outra substância que serve de referência para reduzir ainda mais os erros. E eu fiz, nesse caso aqui, uma curva de calibração por altura, só que é uma altura que vai ser de taxa, né, de altura do analito sobre a altura de padrão interno, então uma razão. E no eixo Y, no eixo X, a concentração está medida em porcentagem. O que importa para a gente na curva de calibração é obter, então, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, aqui está sendo chamado de slope, que é o coeficiente angular, e intercepto, que é o coeficiente linear. Com esses dois parâmetros da curva de calibração, depois eu posso quantificar qualquer amostra. A hora que eu passo uma amostra desconhecida pelo equipamento, ele vai me fornecer a área do pico, porque ele vai integrar aquele pico lá. E aí aquela área vai ser y, com a equação já tendo sido determinada, eu vou poder encontrar o valor então de x, que é o valor de concentração. E é assim que eu vou fazer a análise quantitativa na cromatografia. Bom, antes de entrar em outros detalhes aqui, então eu quero mostrar um exercício sobre essa análise quantitativa lá na nossa lista de exercício. Pessoal, então aqui eu estou com a lista de exercício para estudo da disciplina de cromatografia e recapitulando, né, alguns exercícios aqui. O exercício 1 é de parâmetros cromatográficos e eu pergunto quais podem ser utilizados para avaliar a separação cromatográfica. Essa foi a aula passada, aonde aqui eu peço para citar 3 e definir. Então, vocês podem citar resolução, eficiência, daily factor, assimetria, TR, né, que é o tempo de retenção, fator de retenção. Isso tudo está na apostila no item parâmetros cromatográficos. O exercício 2 é sobre a definição em si da separação cromatográfica. Então, cromatografia se baseia na migração diferenciada dos compostos de uma mistura. Descreva como a separação ocorre. Eu escrevi na lousa desde o primeiro dia de aula sobre as definições de cromatografia. Então, cromatografia é uma técnica de separação que se baseia nas diferentes afinidades que os analitos vão ter pela fase móvel, pela fase estacionária. Essas afinidades competitivas vão causar uma migração diferencial dos compostos da mistura e eles vão então se afastando, sendo que os que ficam mais retidos têm maior interação pela fase estacionária e os que vão ter as menores retenções têm maiores afinidades pela fase móvel. Assim, eles se separam, né? Se distanciam devido a essa competição de interações, causando migração diferencial. Aí aqui eu tenho um cromatograma. Esse exercício aqui a gente resolveu na aula passada.
e eu falo sobre as resoluções aqui, né? Então, eu quero saber como melhorar essa separação. Uma das possibilidades seria, por exemplo, aumentar o comprimento dessa coluna, que aumentaria o tempo de atenção total. E aí depois eu peço para fazer o cálculo da resolução entre os picos 5 e 6 e depois entre os 7 e 8. Eu não dei as respostas dos valores. Na última aula vou ainda fazer essa resolução numericamente, mas eu tinha falado para vocês que aqui entre os 5 e 6 a resolução fica menor que 2 e aqui entre o 7 e o 8 fica maior que 2. E depois eu peço para que se compare os valores dessas resoluções. O exercício 4 ainda é sobre esse assunto, né? Eu queria saber quais itens permitem obter as melhores eficiências. Então, aqui o comprimento da coluna. Quanto maior a coluna, mais eficiente ela é. Então, uma coluna de 60 centímetros é mais eficiente que uma de 30 e mais eficiente que uma de 15. É claro que se eu tenho comprimentos maiores, eu também tenho tempos de análise maiores e outras situações vão ser modificadas também, depende da situação para ser vantagem ou desvantagem. Diâmetro da coluna. Quanto menor o diâmetro, menos a banda se alarga. É como se eu imaginasse um fluido correndo em um cilindro. Nas paredes do cilindro eu sempre tenho uma inércia maior, então eu acabo formando uma deformação nas paredes e no centro a corrida é mais rápida. Se o cilindro tem um diâmetro muito grande, a distância entre a parede e o centro fica maior e, portanto, o pico cromatográfico, que seria o resultado dessa separação, vai ser bem mais largo. Então, a coluna aqui de 1 milímetro é mais eficiente do que as demais. Tamanho de partícula. Quanto menor a partícula, mais fácil vai ser o empacotamento dessa coluna. Então, partículas de 10 vão ter espaços entre elas, porque vocês devem pensar em pequenas esferas, né? Tentando se ajustar. E quando eu diminuo, então, o tamanho dessas esferas, eu tenho menores espaços entre elas e, portanto, um recheio melhor. Então, tamanhos menores de partícula dão origem a colunas mais eficientes. A temperatura tem algumas situações aí de variáveis envolvidas, mas, no geral, conforme eu aumento a temperatura, eu vou diminuir a viscosidade da fase móvel, que vai reduzir um pouco a pressão de trabalho, e aí eu consigo ter maior taxa de equilíbrio formado e, portanto, melhora um pouco a eficiência. Então, 60 graus é mais eficiente do que 30. Isso em geral, porque vai ter uma possibilidade aí de variação, tá bom? Aqui na pergunta 5, a gente já entra no assunto de hoje, que é a análise quali e análise quant. Então, aqui está sendo questionado como é desejável que o sinal analítico varie em função da concentração. A gente acabou de falar sobre isso, então é desejado que o sinal analítico seja linearmente proporcional à concentração. Então, é desejável que exista uma relação linear entre o sinal analítico e a concentração. Para que se obtenha uma reta e eu conheça a equação dessa reta com facilidade, eu possa fazer análise quantitativa. No 6, eu quero saber que condições podem levar a um alargamento de pico, menores eficiências. Isso está na nossa apostila. Então, aqui, se a gente voltar um pouquinho, tem isso daqui, ó. Então, a eficiência pode ser afetada com esses parâmetros. Está na página 29 da apostila. E é baseado nisso, então, que vocês podem fazer a resposta daquele exercício. Tá certo? Voltando aqui. Cite 3 situações que podem levar à formação de um pico cromatográfico com cauda. Então, a cauda ela pode acontecer por uma falta de homogeneidade da coluna, pode acontecer por causa de problemas químicos de separação. A cauda pode ocorrer por conta de defeitos, fissuras na coluna. Então, são várias
as possibilidades de caudas. Então, é uma falta de equilíbrio homogêneo entre fase móvel e fase estacionária. Aí está sendo perguntado aqui no 8, quais informações é possível utilizar para análise quali e quanti. Então, quali seria comparativo do tempo de retenção e quanti seria a área ou altura do pico. Quais os processos e mecanismos de separação cromatográfica? Isso já foi tratado em aulas anteriores e então está aqui na apostila relacionado aqui aos processos de separação. Então, antes desse pedacinho dos parâmetros, nós tínhamos esses exemplos aqui, ó. Então, a cromatografia ela pode ter como fundamentação as interações de adsorção, que são físicas, partição, que é física também, troca iônica, que é química, e exclusão, que é mecânica. Falei sobre isso em sala, e vocês têm então aqui na apostila para caracterizar cada uma dessas interações. Tá? Então, esses são os processos que estão envolvidos com a separação cromatográfica. Aí aqui, como a cromatografia pode ser classificada de acordo com o estado físico da fase móvel e da fase estacionária? Se eu vier também até a apostila e voltar aqui um pouquinho, nós temos todas essas classificações. Em relação à parte, então, da fase móvel, se ela for líquida, eu tenho a cromatografia líquida. Se ela for gás, eu tenho a cromatografia gasosa. E em relação à parte física, se ela for, então, planar, eu tenho a cromatografia do tipo CCD e papel. E se eu tiver a cromatografia em coluna, ela pode ser CG ou LC. Então, também pode ser líquida na coluna. E também existe a possibilidade do fluido supercrítico, mas esse daqui eu falei para vocês que ainda é pouco utilizado. Não sei se um dia vai se tornar mais popular, mas não se tornou na história da cromatografia uma técnica popular. A fase estacionária, ela pode ser líquida, pode ser sólida ou pode ser uma fase ligada, onde eu tenho um suporte sólido e em cima eu faço uma reação para modificar a superfície e tem então vários tipos de substâncias presas ao suporte, mudando a fase estacionária. Então, vocês têm na apostila informações, né, para fazer esse exercício. Bom, aí aqui eu tenho um exercício mais prático, que é o exercício 11, onde vocês devem desenhar o cromatograma e com os valores que estão na tabela, depois vocês devem calcular a resolução e eficiência desse cromatograma. Na próxima aula eu vou resolver esse exercício, mas o meu pedido é que vocês tentem fazer. O exercício 12 também é sobre resolução e eficiência, tem um cromatograma aqui. Aí depois está repetido o exercício 13 aqui, de novo, é como que o sinal analítico deve variar em função da concentração, a gente já viu na análise quant. É desejável que exista então uma variação linear. Quais informações podem ser utilizadas na análise qual e quant, também está repetido, então é o tempo de retenção e a curva de calibração, né, com a correlação linear. Daí, esses dois aqui, esses três exercícios, 15, 16 e 17, a gente ainda não falou, que é um tipo de cromatografia planar, mas eu queria então fazer o exercício 18. Eu peço que vocês tentem fazer o exercício 18. Aqui vocês precisam construir duas curvas de calibração, uma para o ácido acetilsalicílico e outra para a cafeína. Então, aqui a ideia é fazer uma quantificação utilizando as áreas dos picos. Eu tenho as concentrações e eu tenho as respectivas áreas. A minha amostra tem tanto ácido acetilsalicílico quanto cafeína, e aqui estão dadas as áreas de um e de outro. Vocês vão fazer as curvas de calibrações com os dados da tabela e depois, com os valores da equação da reta,
vocês vão encontrar a concentração desconhecida dessa amostra em relação ao ácido salicílico, acetilsalicílico e em relação à cafeína. Então, essa era a aula de hoje. A tarefa de vocês é fazerem esses exercícios e enviarem as dúvidas, porque na aula que vem, então, eu vou fazer a correção de todos esses exercícios, incluindo esse daqui da quantificação, ok? Então, boa semana para vocês, continuem em casa e continuem estudando. Abraços!